programa onde o normal é ser diferente. Saudades da Kátia Gaio, porque o normal é ser paranormal. Um beijo para minha amiga Kátia, que está aí comprometida com um monte de trabalho, mas está semana que vem ela estará conosco. Hoje, pessoal, nós temos uma pauta mega especial, como todos que vêm. Mas essa é muito interessante, porque esse senhor ele traz um medidor que capta a presença de espíritos ou de implantes de chips de alienígenas. Eu estou aqui com o senhor João Batista. Tudo bem, João? Tudo bem, uma boa tarde, agradeço a presença de estar aqui com a senhora pelo convite e agradeço a todos que estão assistindo. Honra toda nossa, viu, João? Eu sei que você tem muito para compartilhar conosco e é um prazer imenso estar com você aqui. João, mas assim, você tem... Eu estive com o João no congresso, pessoal, ele vai contar aqui e vai mostrar para vocês o que aconteceu. O que é esse medidor de ondas eletromagnéticas que você usa para medir o pessoal do grupo contratado lá da Gilda Moura, que apita onde tem chips? Explique isso para o nosso internauta. Olha, este aparelho aqui é um medidor de ondas eletromagnéticas. Ele mede ondas de rádio, televisão, de celulares e outras coisas. Em especial, ele mede também a frequência emitida pelos chips implantados pelos extraterrestres. Quando esses chips são físicos, existem Correto. Chips que são no hiperespírito, Sim, que ele não consegue medir. Eu já fiz diversas medidas e muitas delas foi constatado a presença de chips. Nós temos uma gravação aí, né? Temos. Carol, você pode soltar a gravação dessa medição dos chips que ele fez? Inclusive ele fez comigo, viu, pessoal? Bora, Gilda, vem cá. Mas faça um pouquinho, que senão aqui onde tem o triângulo, tá captando. A minha bolinha aqui, quando eu tinha também, quando passou, fez um campo gigante. Eu acho que isso é nanotecnologia. Alguma coisa. Com certeza. Eu não te mostrei? Nanotecnologia. A Ajuda falou que ela tem a mesma coisa, você tem, né? Que eu tive. Mas agora começou de novo. Começou de novo, eu estou filmando. Olha lá, Ajuda, tá pegando, ó. Acendeu direto, tá piscando. Então você já tem. Eu vou mandar essa filmagem para a senhora. Manda. Eu quero seu contato, pra você no início. Obrigado. Também. Você dá seu contato pra mim? Sim. Então é muito interessante porque a gente consegue perceber que tem alguma coisa diferente, né, João? Sim. João, você também é um pesquisador bíblico, você me disse, né? Sim, sou pesquisador bíblico. Além de um pesquisador de ufologia, engenheiro. Sim, aí que trabalha com essa aparelhagem. Esse aparelho vai fazer muito sucesso no meio ufológico aí, que tem um monte de gente que está chipado, né, João? Tem. Muitas pessoas que me procuram para ver se tem algum chip, quando eu vou medir, eu encontro o chip. Realmente encontro. Olha que interessante, pessoal. Uma pessoa séria falando de um assunto sério e, além do que, é um pesquisador, né? Como que você adquiriu esse medidor de ondas eletromagnéticas? Como Olha, é que aconteceu? eu adquiri através de um colega que tem uma empresa de importação, exportação. Eu pedi a ele para verificar para mim algum aparelho que tivesse essa característica. O meu objetivo inicial foi fazer testes de campo num possível pouso de discos voadores. Quando nós temos um pouso, nós temos no local ondas eletromagnéticas, ondas elétricas, ondas magnéticas, inclusive de energia nuclear, certo, que são as mais importantes. Então, ele me encaminhou uma relação de aparelhos que faziam esta finalidade. Eu simplesmente entrei na internet e comecei a verificar cada um deles. E este aqui, no site, estava escrito: este aparelho é utilizado por um grupo de caça-fantasmas que faz uma apresentação no programa nos Estados Unidos. Bom, aí eu uni o útil ao agradável e consegui o aparelho. Que maravilha, né? Bom, é interessante porque eu acho que é legal porque a ciência também entra aí nesse caso, né? Sim. É uma coisa científica, né? E a ciência é tão importante, se a ciência conseguisse unir a esse trabalho de pesquisa da ufologia, da espiritualidade, né, João? Sim. Bom, e quais os casos mais interessantes que você tem para contar para a gente? Olha, um dos casos mais interessantes que eu tive foi num cliente meu. Eu fui lá conversar com eles, levei o aparelho, estava comigo e demonstrei o aparelho para eles, né? E alguns deles disseram: opa, aqui tem fantasma. Nós temos um lugar aqui na empresa onde ninguém vai e tem fantasmas. Nossa. Aí eu falei o seguinte: vamos ver então quem de vocês gostaria de ir comigo até o lugar para verificar se tem ou não tem fantasmas. Duas pessoas se prontificaram.
para ir comigo. Eu fui até lá, era um local da empresa muito fechado, com quartos muito pequenos, totalmente escuros, e de vez em quando, num quarto ou outro, tinha uma pequena janela, e nessa janela entrava um pouco de luz. Bom, antes de entrar no local, eu fiz uma oração e pedi licença às entidades que porventura lá estivessem, que me permitissem a entrada. Bom, nós entramos e fizemos várias perguntas às entidades através do aparelho, combinando previamente com essas entidades através do pensamento e também por palavras. É tudo energia, né? Tudo energia. Nós estávamos em 3 pessoas para que todos os 3 soubessem o que estava sendo perguntado e tivessem a ciência da resposta. Então nós combinamos, olha, se for acender até o LED amarelo, é sim. Se for acender até o LED vermelho, é não. Entendi. Alguma coisa. Então nós fomos fazendo as perguntas e nós chegamos à conclusão que eles eram escravos, que estavam ali já de muito tempo. E eu, na medida do possível, perguntei a eles se eles queriam algum auxílio para sair. E eles responderam que não. Eles estavam muito bem ali. A partir desse momento, eu pedi licença a eles, fiz uma outra oração e saí para conversar com o pessoal da empresa. Nossa, que interessante. Ô, João, mas como que você consegue, por exemplo, diferenciar através do aparelho se é um espírito ou se é um extraterrestre, se é um chip de um extraterrestre? Bom, com relação a um espírito ou um chip de um extraterrestre, é mais fácil de identificar. Quando é um chip, eu aproximo o aparelho da pessoa e a medição se dá imediatamente. Quando eu afasto o aparelho, a medição desaparece. Entendi. Portanto, ele só mede quando está bem próximo ao chip. No caso de um espírito, ele está no ambiente. Eu posso estar aqui, ali, e ele vai fazer acender o... Ah, ele fica aceso direto, é isso? Não. Ele às vezes apaga, às vezes acende. Mas interage o tempo todo. Interage. Quem controla o aparelho é o espírito. Ele, a vontade dele faz acender pouco ou faz acender muito. Nossa, que interessante, hein? João, depois de detectado, por exemplo, chip ou um espírito no local, qual a tua recomendação? No caso, por exemplo, de um chip. Detectou que deu um chip. A pessoa se sente mal, etc. e tal, com esse chip, está tendo projeções ou sonhos conturbados. Ou naquela casa as pessoas estão perturbadas por este espírito que você captou no seu aparelho. Sim. Qual seria a sua recomendação? Olha, a minha recomendação no que diz respeito aos chips é não tire de imediato, deixe ali. Porque se ele foi colocado ali, ele está tendo uma utilidade, se caso tenha sido colocado por extraterrestres, para os extraterrestres. E está tendo um benefício para a pessoa. Entendi. O que eu posso qualificar como benefício para a pessoa? Teve um caso de uma senhora que eu conversei, ela tinha o chip e ela, num momento de desespero, ela estava sendo perseguida por um ladrão, pensou nos extraterrestres e acabou. O ladrão sumiu, foi embora. Teve proteção, né? Teve proteção. Entendi. Ou seja, se nós humanos pegamos uma baleia ou um outro animal e colocamos um chip nele, nós queremos cuidar deste animal. E se porventura este animal for capturado por alguém, tem uma indicação e ele vai nos trazer aquele animal. Então nós estamos protegendo, entre aspas, este animal. Eu creio que, da mesma forma, os extraterrestres nos protegem através disto. Sim, sem dúvida, eu também acho. Viu? Você pode dar uma demonstração como funciona rapidamente? Bom, se quiser tentar medir alguma coisa aqui... Sim, olha, por exemplo, uma das medições que ele faz, este aparelho, são ondas eletromagnéticas em um celular. Tá. Como nesse momento aqui ele está ligado e eu não estou detectando nenhuma presença, significa que não há nenhum espírito aqui que queira se pronunciar. Entendi. Por espíritos aqui há bastantes. Sim, mas há os nossos espíritos, os nossos anjos da guarda, sim, mas nenhum queira se pronunciar. Quando eu ligo o meu celular... Que ondas é uma coisa que a gente não vê, né? Vamos deixar claro, né? Sim, ondas são coisas que nós não vemos. Aqui ele já começa a detectar aqui. Tá vendo? Entendi. Quando ele estiver a pleno vapor, já ligado, às vezes ele chega até o amarelo ou até o vermelho. Entendi. Então ele detecta essa presença de ondas eletromagnéticas. João, eu tenho uma pergunta que fizeram, olha que fantástico, né? Você tem bastante conhecimento para você trazer um aparelho desse. Eu vou te fazer uma pergunta que foi o internauta que fez. João,
nós estamos em plena transição planetária, é isso? Sim. Como que você vê essa transição planetária? Olha, eu ainda tenho que reavaliar essa minha posição no que significa essa transição planetária. Que, por exemplo, dizem que nós estaremos passando da terceira para a quinta dimensão. Certo. Isso seria uma evolução nossa. Eu faço uma pergunta muito infantil. Por exemplo, o nosso corpo está na terceira dimensão. Eu sei que corpos que estão na quinta dimensão, eles são corpos sutis. Sim. Então, o que significa ser evoluído à quinta dimensão? Significa morrer na terceira e renascer na quinta? Ou apenas o nosso espírito, a nossa mente vai para a quinta dimensão? Então, eu não consigo ainda definir isto. Interessante, eu gosto dos questionamentos lúcidos, porque é bem isso mesmo. Como que você vai adentrar numa dimensão com um corpo tão denso como esse, né? É verdade, nós temos mais alguns minutos nesse bloco. Quando há muitas ondas no ambiente, como saber detectar o que é o espírito, o ET, os chips ou o celular, por exemplo? Então, quando nós temos num ambiente, a primeira coisa que eu faço é ligar o aparelho e medir dentro do ambiente onde eu estou para ver se há um sinal forte ou não. Se houver um sinal forte, por exemplo, isso pode ser um indício de um local onde nós estamos perto de um transmissor de televisão ou de rádio, onde o sinal é muito forte. Aí eu não consigo detectar outras coisas, porque ele está recebendo essa interferência. Às vezes, inclusive, nesses locais, eu procuro dentro dele uma sala ou um cantinho onde o sinal fica menor. Certo. E quando esse sinal fica menor, então aquele ponto eu utilizo para verificar a presença de espíritos ou a presença de chips. Como aconteceu, inclusive, nessa última reunião na Gilda Moura. Eu tive que procurar um localzinho menos né, cheio de ondas, porque tinha muita gente chipada ali, exatamente. Né? João, você me falou que você queria mandar um beijo antes de encerrar. A gente vai encerrar esse bloco, vai ter mais um bloco. Queria que você deixasse as considerações antes de eu chamar o comercial. Olha, eu gostaria de deixar um abraço para a Gilda Moura e o seu grupo, para o meu colega Rogério Bin, para a minha esposa e a minha família. Oh, que legal, João. Ó, Gilda Moura, maravilhosa, Rogério Bin, queridaço da gente também, né? Um beijo a todos vocês aí do Grupo Contatados também, que eu tenho a honra de participar junto com a Gilda, que eu acho que nós estamos precisando de um grupo como esse, sabe? Sim. Onde as pessoas possam falar, possam se colocar, porque às vezes elas precisam somente falar para se sentir melhor, né, João? Exatamente. Eu tenho visto coisas muito bonitas lá. Às vezes até me saem lágrimas enquanto eu vejo as declarações das pessoas. É bem emocionante. Bem emocionante. Você fez falta nesse último grupo lá, estava te procurando lá. Mas, pessoal, vocês estão gostando aí, né? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com o João para poder tirar todas as suas dúvidas. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br.
ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy, 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. De volta ao Enigmas, aqui com João Batista, que é engenheiro, pesquisador de ufologia e trouxe um aparelho extremamente interessante aqui no Enigmas para você conhecer. Mas antes de voltar a conversar com o João, pessoal, entre lá no Cron TV, nosso canal do YouTube, e também no Sol de Gaia, que é o canal da minha parceira Kátia Gaia, né? Que não está aqui hoje, mas está trabalhando, e manda um beijo para a Kátia, que eu sinto saudades da minha amiga, né? Bom, João, voltando ao assunto aqui com você, João, de certa forma esse aparelho, ele é meio que um transcomunicador, né? Porque o espírito responde, é meio que uma transcomunicação também? Sim, eu considero esse aparelho uma transcomunicação, sim, porque através dele eu já conversei com diversos espíritos. Entendi. Em reuniões de ufologia, eu já fui em centro espírita para fazer o teste do aparelho. Entendi. Então, ele é um transcomunicador. E qual é a diferença, por exemplo, como que você consegue mensurar se é um extraterrestre ou um espírito que está no ambiente? Então, quando eu meço o sinal, esse aparelho só apresenta a intensidade do sinal, ele não apresenta a frequência do sinal. Então eu teria que ter um aparelho mais bem elaborado que, além de medir a intensidade, conseguisse definir a frequência. Entendi. Talvez através disso eu conseguisse definir se é um espírito ou um extraterrestre. Sem dúvida. Agora, João, vou te fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Sim. Você como pesquisador, eu sei que você tem muitos anos aí de jornada, como pesquisador da Bíblia, pesquisador ufológico, engenheiro, aí você vai a fundo, né, na sua pesquisa. Quando que você acha, através das suas pesquisas, que esses seres vão se apresentar para as massas? Olha, a meu gosto, eles já deveriam ter feito isto. Mas a impressão que eu tenho é que eles têm um acordo com os grandes governos e eles não podem se apresentar enquanto não haja uma definição entre eles. Eu espero que isso seja para breve. Eu acreditaria que entre este ano ou o próximo ano nós devamos ter surpresas. Porque está tendo um aparecimento de naves muito grande em todos os locais, né? Está sendo, sim. E está havendo uma comunicação muito forte com as pessoas que são contactadas, recebendo novas informações. Então, eu tenho a impressão que está próximo. Que está próximo. É difícil iminente. Dizer um dia, uma semana, um mês, um ano, ninguém é profeta, mas eu creio né? que está próximo. João, e como que você, por exemplo, enxerga a questão dos reptilianos? Porque dizem que esses seres são muito negativos, ou tem reptilianos positivos. Explica isso para o nosso telespectador, por favor. Olha, eu considero os reptilianos uma raça mais beligerante. Porém, dentro desta raça, existem reptilianos de boa índole e reptilianos mais agressivos. Eles estão dentro da natureza dele. Certo. Tá? Eu já tive conhecimento de agressões muito fortes ao ser humano, que até não gostaria de comentar aqui, porque são realmente muito fortes, e já tive formas de amabilidade muito grande. Entendi. Eu tenho feito uma reunião com uma senhora que é contactada e, através dela, um reptiliano que é boníssimo se apresenta. Entendi.
Portanto, não, é verdade. Eu acho que em toda civilização tem o positivo e o negativo, né? Sim. Assim como na nossa humana, né? Exato. Tem pessoas boas aqui. Teve, inclusive, foi relatado um caso em que uma senhora foi levada para a retirada de óvulos e em volta da maca onde ela estava havia 4 seres. Nos pés da maca havia um reptiliano, muito simpático, eu vi a foto que ela procurou na internet, uma foto próxima. Na cabeceira existia um grey e dos lados eu não me recordo exatamente qual era. E esse reptiliano estava lá para utilizar, inclusive, alguns óvulos dela. E o tratamento que ela recebeu, é claro que ela estava presa na maca, ela não podia se mexer, mas foi um tratamento amigável. Amigável. E os híbridos, no seu ponto de vista, eles estão aqui? Olha, os híbridos estão aqui. Eu vou fazer um comentário, que é alguma coisa que eu denomino de rádio peão. Tá. Como numa empresa nós temos o rádio peão, e esse rádio peão normalmente diz o que é correto, melhor do que a diretoria, o rádio peão diz que 5% da nossa humanidade já é composta de híbridos. Se nós considerarmos 8 bilhões de habitantes na Terra, nós teríamos 10%, 800 milhões. Milhões de pessoas. 5% daria 400 milhões de híbridos. Vamos dizer que esse número seja muito elevado e que a rádio peão se exacerbou. Vamos dividir por 10, 0,5%, vai dar 40 milhões. É gente pra caramba, né? Vamos dividir por mais 10 ainda, vai dar 4 milhões de pessoas híbridas. Muita gente, né? Portanto, eles existem e estão aqui. Tem alguma característica que a gente possa dizer se é um híbrido ou não, no teu ponto de vista? Olha, híbrido de humanos e ETs, né? Eu tive contato através de um amigo que trabalhava numa empresa, numa parte de informática, de programação, e ao lado dele estava um híbrido. Eles estavam trabalhando, de repente ele fez uma pergunta mentalmente, puxa, como é que eu faria para fazer isso? O outro respondeu, faz assim. Entendi. Um olhou para o outro, Cacilda, eu não falei nada. Não falei nada. Bom, foi uma telepatia. Depois os dois conversaram, ele revelou que era um híbrido, e uma das características que este ser em especial tinha, não era nada nos olhos, no rosto, não era nada, a língua era muito comprida. Entendi. Ele podia manipular a língua por uma distância muito grande que nós humanos não temos. Não temos. E ele já era casado aqui e tinha uma filhinha, que era a filha de um híbrido. Entendi. Pouco tempo depois, ele foi relocado para essa empresa para a Europa. Não tivemos mais contato com ele, mas foi uma forma. Na verdade... Então, eu estou te perguntando, inclusive, que esses dias colocaram uma pessoa que pega o copo ao contrário, né? Não sei se você chegou a ver. Eu já vi várias vezes esse Isso é vídeo. verdade, no seu ponto de vista? Ou ela tem uma facilidade em colocar a mão para trás? Como é que funciona isso? Exato. Aí existem duas coisas, que poderia até ser um fake, alguém que faz uma manipulação da imagem, ou pode ser uma pessoa que tenha características de flexibilidade, essas artistas que se apresentam em circo e etc., que tenha essa facilidade. Eu achei muito interessante. Também achei bastante interessante. Eu não consegui determinar se é fake ou não, mas é muito bonito. Você com esse aparelho, por exemplo, de medir ondas eletromagnéticas, o que você pode dizer sobre casas mal assombradas? Existem mesmo casas mal assombradas? Olha, eu não diria que existem casas mal assombradas. Existem casas bem assombradas. Bem assombradas. Os espíritos estão lá. É o caso, por exemplo, desse cliente meu, onde tinha os espíritos de escravos. Da época da escravidão. Da escravidão. Um dos filmes que eu assisti desse casal que tirava os espíritos é uma empresa contratada para demolir uma casa. E quando eles foram lá para demolir, eles começaram a quebrar os vidros, a fazer chacotas. E aí, um espírito que estava lá se revoltou e começou a fazer barulhos e outras coisas. Este casal foi chamado e entrou em contato com esse espírito e ele disse, olha, eu sei que minha casa vai ser destruída, vai ser demolida, mas eles têm que ter respeito. No final das contas, eles conversaram com esse espírito e fizeram um jardim com flores em homenagem a ele. Portanto, espíritos existem, não necessariamente maus. Eu diria até que bem assombrados. Bem assombrados. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu estive no Castelinho uma vez, faz muitos anos, com a Lucimara Parisi, com equipamento do SBT, repórter lá, e nós estávamos filmando, eles tinham colocado todo o equipamento em pé, de repente é como se viesse alguém, derrubasse todos os equipamentos de uma vez só.
Lá no Castelinho, em São Paulo, que é um Sei. local considerado São Paulo maldito, porque dizem que é assombrado, que ali uma família toda foi morta pelo filho. Isso foi 2 vezes seguidas. 2 famílias que moraram lá nesse castelinho, que fica ali no bairro Santa Cecília, que o rapaz mata a família. Aí depois de muito tempo alguém compra o terreno e constrói a casa de novo. E acontece a mesma coisa. Isso pode ser recorrência do espírito que está lá, que faz a pessoa fazer ou não? Induz a pessoa a fazer? Olha, eu teria que pensar bem antes de responder para que não responda de forma errada. Mas há espíritos que permanecem no lugar porque se sentem presos a ele. Há inclusive médiuns que fazem resgate dessas pessoas, desses espíritos, e vêm lá. Um espírito que consegue derrubar um objeto já é um espírito, entre aspas, evoluído, dentro da mediunidade, para que ele possa, dentro da espiritualidade, mover algum objeto. São poucos os espíritos que fazem isso. Que conseguem mover o ectoplasma, né? Normalmente eles conseguem se apresentar, se fazer ver pelas pessoas, mas os que conseguem fazer isso já são mais fortes. Mais fortes. Portanto, pode ser. Então, nós estamos no nosso momento. É uma delícia conversar com o João, viu, pessoal? Uma delícia. João vai voltar, né, João? Vamos falar de outros assuntos. João, deixa uma mensagem desse trabalho para o nosso pessoal, de todo esse conhecimento teu. Olha, no que diz respeito a este aparelho, muitas das pessoas podem adquiri-lo pela internet, ele é muito fácil de adquirir, deve custar em torno de 300 a 450 reais. E ele pode ser utilizado, como nós já conversamos, para conversar com espíritos. Só que eu recomendo que a pessoa que venha a fazer isso tenha um equilíbrio emocional bom e que se disponha a conversar com os espíritos. Porque se isso não ocorrer, ela vai deixar o aparelho cair no chão e vai sair correndo. É verdade, é verdade. Portanto, ela tem que ter um equilíbrio emocional antes disto. E uma finalidade também, não pode ser uma brincadeira, né? E eu considero que deve ser feito um respeito muito grande aos espíritos. Eu, quando converso com o espírito, normalmente peço licença e, conforme o caso, no caso daquela empresa, eu faço uma oração. Verdade. João, você está no Facebook, quem quiser contatar com você, nós já colocamos no GC, seu telefone. Está no Facebook também? Estou no Facebook. Você quer passar o telefone para o pessoal? Olha, o meu telefone é São Paulo 11 99657 2822. Eu me deixo à disposição para atender as dúvidas de quem houver a necessidade. Olha, que maravilha. Bom, está no GC. João, uma honra estar aqui com você. Espero que você possa nos brindar, né, com muito mais conhecimento, que eu sei que você tem bastante. Eu sei que você é um profundo pesquisador de Bíblia e OVNIs. Já fica o convite para você retornar à casa. Vai ser uma honra estar contigo novamente. Gratidão, pessoal. Gratidão, João. Eu que agradeço muito de coração. Gratidão. E você que está nos ouvindo, aqui no Enigmas é assim. Aqui você vê o invisível, ouve o inaudível e acessa o que dizem que é impossível. Vem aqui com a gente nessa jornada. Até o próximo Enigmas, pessoal. Até.